Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, eu estou numa academia de arte marcial, porque o tema de hoje é o Tai Chi Chuan. Então, como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. No filme Matador de Aluguel, de 1989, o personagem principal, Dalton, interpretado por Patrick Swayze, pratica Tai Chi Chuan. Neste filme, essa arte marcial chinesa é mostrada como uma maneira de ajudar Dalton a manter a calma e o foco, além de mostrar a sua postura pacifista. E para falar mais sobre a modalidade, eu estou aqui com o Valdir Cremasco, Shifu de Tai Chi Chuan. Valdir, o Tai Chi Chuan tem origens chinesas, é um antigo treinamento de arte marcial, é isso mesmo? Sim, uma arte milenar que nasceu na China, né? Por antigos mestres aí de mais de 2000 anos. E vem se arrastando de geração para geração até os dias de hoje, e com várias finalidades. E os criadores dessa prática se basearam na observação da natureza? Como que foi isso? Na verdade, da natureza, dos animais, né? O Tai Chi é baseado na filosofia taoísta também, a base também é o Yin e o Yang, a base do equilíbrio. E também o Tai Chi ele nasceu da luta. Bem lá atrás ele foi uma luta, uma defesa pessoal que por necessidade de defesa, mas hoje em dia é mais para terapia, né? Muitas escolas ensinam ainda a parte marcial do Tai Chi, porque ele tem o lado terapêutico e tem o lado marcial também. Então ele está hoje em dia mais terapêutico na maioria das escolas, mas muitas escolas ensinam marcial também. E o início do Tai Chi está ligado ao Kung Fu também? São parentes, vamos dizer assim, né? O Kung Fu é muito mais antigo, eu acredito, pela história, pelos estudos, é muito mais antigo do que o Tai Chi. O que é o Tai Chi, né? Existem 5 estilos dessa arte marcial? Sim, são 5 estilos. O nosso estilo que nós praticamos aqui na academia, aqui em Valinhos, é o estilo Yang, da família Yang. Então tem o estilo Yang, o estilo Wu, o estilo Sun, o estilo Hao e o estilo Shen. Existe uma diferença entre os estilos, né? Mas é por conta das famílias, né? Cada estilo é uma família. O nome de cada estilo surge do nome do seu criador, então? Exatamente, o nome do criador. Qual que é a diferença, mais ou menos? Explica um pouco pra gente entre esses estilos. O que diferencia, por exemplo, o do Shen pro Yang, que vocês praticam aqui? Eu posso falar bastante do meu estilo, que é o que eu mais pratiquei, que quem trouxe para nós foi o mestre Chan Kao-Wei, que ele chegou no Brasil em 1960 e ele trouxe isso aqui pra gente, né? E desde lá nós treinamos o estilo Yang, que eu entendo um pouco mais assim que o estilo Yang é mais terapêutico, né? Existe a parte marcial, como eu já disse, mas ele é mais terapêutico. Agora o estilo Shen, por exemplo, é um estilo um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte, trabalha com uma energia mais firme, mais forte. E o Tai Chi combina movimentos lentos, contínuos e circulares, com técnicas de respiração, trabalha o corpo inteiro. Exatamente. Nossa metodologia de aula, além do Tai Chi, a gente trabalha bastante um exercício chamado Qigong, que é o trabalho de energia. Então, por exemplo, nessa primeira parte da aula que eles estão fazendo, são exercícios de Qigong, exercícios de aquecimento e trabalhar a energia interna. E o Tai Chi é quase a mesma coisa. O Tai Chi é trabalhar toda a nossa energia, trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa força interna e não deixa de trabalhar a musculatura também, né? Quais são os principais movimentos do Tai Chi? Existem vários, né? Por exemplo, tem um que chama Yema Fanzong, que é o alisar a cauda do pássaro ou a crina do cavalo, que a gente faz movimentos circulares e bem tranquilos. Existe a marcialidade, a aplicação do movimento, né? Quando a pessoa te ataca, você tem a condição de se defender com esses movimentos. Você falou aí os nomes dos movimentos, eles estão ligados com os animais? Como que é isso? Sim, como você disse no começo, tem a ligação. Mas os nomes que os chineses, né, deram, tem ligação com o animal, tem ligação com natureza, com água, com vento, com terra, né? E esse, por exemplo, Yema Fanzong, alisar a crina do cavalo, por exemplo. Eu acredito que tem movimentos básicos e também tem os movimentos mais complexos, né, Valdir? Acredito que com certeza, porque para um aluno começar a praticar o Tai Chi, ele precisa de uma base. Então, no início, todo o trabalho, tanto o Kung Fu como o Tai Chi, precisa começar com exercícios básicos, né? E depois, com o tempo, vai se evoluindo e aprendendo exercícios mais complexos e também algumas armas. O Tai Chi não é só trabalho com as mãos livres, né? Nós temos as armas, espada, bastão, facão, leque, tem várias armas tradicionais do Tai Chi também. E com as armas, cada arma tem o seu movimento específico? Como que seria isso?
Sim, cada arma tem sua característica, né? O facão ele corta, a espada espeta, o leque bate, né? O bastão também bate, então cada arma tem um movimento específico e uma característica, né? E para alcançar a perfeição nos movimentos, é necessário esvaziar a mente e concentrar-se em todas as partes do corpo? Com certeza. No início é muito difícil, né? Porque a maioria das pessoas que procuram o Tai Chi, primeiro que são pessoas de mais... é muito difícil criança, né? Mas a pessoa de mais idade, porque são movimentos tranquilos, lentos e precisa de muita paciência. Então, no início é bem tranquilo, mas depois os exercícios são mais elaborados, vamos dizer assim, né? Você falou que o pessoal que pratica é mais de idade, mas qualquer pessoa pode praticar, né, o Tai Chi? Qualquer pessoa, mas como eu te falei, exige muita paciência, né, porque são movimentos mais tranquilos e mais lentos, né? E a criançada, os jovens querem, por exemplo, o Kung Fu, que é mais energia externa, né? O Tai Chi é mais energia interna, trabalhar toda a nossa energia que está aqui dentro, né, e para fora. Quais são os benefícios do Tai Chi, Valdir? Olha, tem vários benefícios, depois se você quiser até conversar com alguns deles, né, para perguntar, mas controle emocional, saúde principalmente física, saúde mental, coordenação motora, flexibilidade, tem N, né, benefícios. Equilíbrio também? Equilíbrio mental e físico, isso é importantíssimo. Tem uma roupa recomendada para praticar o Tai Chi? Como que seria isso? Tem um uniforme específico? Primeiro que é o uniforme da escola, né? O uniforme da academia, mas tem que ser uma roupa confortável, na verdade. E Valdir, o Tai Chi chegou ao Brasil lá por volta de 1960, é isso? Na verdade, o nosso estilo, que é o estilo Yang da linhagem do mestre Chan Kao-wei. Já deve ter existido outros estilos, né? E daí para frente muitos estilos apareceram no Brasil. Mas o nosso mestre Chan Kao-wei, que infelizmente faleceu há uns 3 anos atrás, e ele que trouxe o Kung Fu do nosso estilo, Shaolin do Norte, e o Tai Chi Yang para praticarmos aqui nos dias de hoje. Como que é para você ser um Shifu de Tai Chi? Como que é para você praticar essa arte marcial? Primeiro que é a minha vida, né? Eu estou há mais de quase 45 anos treinando e praticando e também dando aula. É minha paixão, na verdade. Eu gosto demais do que eu faço e eu consigo transmitir esse amor pela arte para os alunos e tenho essa facilidade, né? Então, para mim, é a minha vida. Como que você conheceu o Tai Chi? Na verdade, eu conheci depois do Kung Fu. Eu fui aluno de luta, na verdade. Eu nasci do Sandá, que é a luta do Kung Fu. Participei de muitos campeonatos, participei de 3 mundiais. E com o tempo, o mestre Chan, você precisa praticar Tai Chi Chuan. E eu não queria porque para mim era muito devagar, né? E na época jovem, né? Era sempre agitado. Aí chegou um momento que não teve como, aí eu comecei a praticar e de lá para cá nunca mais deixei de treinar o Tai Chi junto com o Kung Fu, que para mim equilibra, né? Galera, tô aqui com a Dona Lourdes, ela que é uma aluna de Tai Chi Chuan há 3 anos. Dona Lourdes, como que a senhora conheceu o Tai Chi Chuan ou por que a senhora começou a praticar essa arte marcial? Eu comecei por causa da minha neta. Ela que insistiu para que eu viesse fazer o Tai Chi. Eu não conhecia, mas aí eu vim e fiquei muito feliz. Foi a primeira aula e daí comecei e não parei mais. Eu acho que para mim o Tai Chi foi muito bom, tanto na parte física quanto na parte mental. Ele ajuda muito você com a sua cabeça, com a mente, porque você faz vários exercícios e a mente não fica parada só de um lado que você faz. Então, para mim, foi isso muito bom. Estou aqui agora com a Alessandra, ela que sempre foi praticante, sempre foi esportista, fazia caminhada, musculação e dança, mas foi no Tai Chi Chuan que ela se encontrou. Como que foi isso, Alê? Foi porque eu estava sofrendo com umas dores na cervical e tentava de tudo que era tratamento. Aí eu falei, vamos tentar o Tai Chi, porque a vida profissional estava uma loucura. E eu não queria vir sozinha, queria trazer o marido, que para ele também a vida estava bem louca. E nós começamos, vai fazer 5 anos que nós estamos aqui. Eu encontrei alívio para as dores da cervical, a gente ficou muito mais concentrado, muito mais disposto para trabalhar. E olha, eu indico para todo mundo, Tai Chi é vida espiritual, é vida mental, é vida física. Todo mundo fala, nossa, como você está bem. Além de tudo, o Tai Chi fortalece, a gente fica com um físico bonito. O Tai Chi mudou sua vida, então? Mudou, e eu tenho só gratidão para o Shifu, Valdir,
que as aulas são maravilhosas e a energia desse lugar é bom demais. Imagina você começar toda quarta e toda sexta amanhã, sair daqui energizada, tudo de bom. Galera, tô aqui com o Laoshi Vitor, ele que conheceu o Tai Chi por conta do Kung Fu. Como que foi isso, Vitor? Eu comecei a treinar Kung Fu em 2005, né? E as artes marciais chinesas, elas estão todas conectadas, né? Então eu sempre via o Tai Chi, via o pessoal em apresentações, em competições, assim, né? E eu sempre tive muito interesse em fazer, mas faltava um pouco de tempo por causa de estudo, trabalho, né? Aí depois em 2019, quando eu realmente comecei a virar professor e trabalhar com isso, que aumentou um pouco o meu tempo, aí eu comecei a treinar o Tai Chi aqui junto com o Shifu Valdir, né? E daí depois me apaixonei pelo Tai Chi e segui em frente até hoje. Dou aula, treino também, né? O que o Tai Chi significa para você? Ele é a parte interna, reflexiva, né? O Kung Fu, ele é como se fosse o Yin Yang, né? O Yang é o Kung Fu, o externo, expansivo, e o Tai Chi é a parte mais introspectiva, a hora de conectar comigo mesmo, de respirar, esquecer um pouquinho os problemas, dar uma organizada dentro para depois resolver as coisas fora. Então, Tai Chi é seu estilo de vida hoje em dia? também, é uma metade, digamos assim, metade Kung Fu, metade Tai Chi. É o equilíbrio dos dois que traz uma harmonia para a vida do dia a dia.